Seja muito bem-vindo ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos assistir ao pastor Raul Bolota, onde ele vai fazer um contraste entre o Sola Escritura e o tripé católico, né, das Escrituras, Magistério e Tradição, né, onde ele vai abordar de forma teórica o Sola Escritura. E depois nós vamos assistir um segundo vídeo do pastor Raul Bolota, onde que ele mostra para nós o Sola Escritura na prática. Você não perde por esperar. Já quero convidar você a curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seu amigo protestante que até hoje defende o Sola Escritura. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso ajuda muito aos nossos conteúdos a chegar a mais pessoas. Lembrando que a gente está batendo quase a marca de 6.000 inscritos, então compartilhe para que essa pessoa possa também se inscrever. Ative ali o sininho de notificações para que você receba sempre em primeira mão os nossos conteúdos. Bora aí para a vinheta. Antes da gente iniciar aqui nosso vídeo, eu gostaria de convidar você a ajudar este canal, ajudar este apostolado. Você pode fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira é você se tornando aluno da nossa Escola da Fé Católica. A Escola da Fé Católica é um curso continuado pensado em trazer clareza para você com relação às verdades da nossa doutrina, as verdades da fé católica. O curso ele é definido, né, em 5 módulos. No primeiro módulo nós vamos tratar sobre aquilo que cremos. Lá dentro a gente está fazendo uma catequese para adultos, né? Um curso só de catequese para adultos para apresentar exatamente os fundamentos da nossa fé. No módulo 2 nós vamos tratar sobre a forma como nós celebramos a nossa fé, as festas litúrgicas, os ritos que a gente participa, os sacramentos, do porquê que tem que ser feito, porquê que acontece cada um desses, né, desses liturgias. No módulo 3 nós vamos falar sobre o modo como nós vivemos a nossa fé no dia a dia, né, a questão da moral, da virtude católica, né, e da vivência cotidiana. O que nós podemos fazer para viver no dia a dia a nossa fé católica? Módulo 4 nós vamos ver e estudar com relação à nossa maneira de orar, como que nós oramos, como deve ser feita a nossa vida de oração. E aqui nós vamos olhar a vida espiritual devocional com base na tradição dos grandes santos da igreja, como rezava São José Maria Escrivá, como rezava Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio, né? O que eles faziam que os tornaram grandes santos da igreja católica. E no módulo 5 nós vamos ter um módulo aí especial sobre apologética católica, para você aprender a se defender dos ataques dos hereges à sua fé católica, né? Dentro aqui, né, nós temos uma garantia condicional de 7 dias e temos 2 planos. O plano mensal, que você paga recorrente todo mês, lhe é cobrado ali um valor de R$ 15, e o plano vitalício, que está em promoção nesse mês aí de abertura deste curso, né? Uma única cobrança por R$ 150, você adquirir seu curso, né? Que é um curso continuado, vai ser sempre adicionado novas aulas aqui ao curso, para que você adicione ele, né? Faça parte desse curso de forma vitalícia, para você ter acesso aí sempre a este conteúdo. E a segunda forma de você ajudar este canal é fazendo uma doação de qualquer valor aqui no Pix, que está logo aqui abaixo no apoie.resgatedaalma@gmail.com. Qualquer valor que você contribuir com este apostolado, com este canal, pode ter certeza que vai ajudar muito aqui, né, os compromissos que eu tenho aqui em casa, enfim, todos esses compromissos que são necessários para que eu possa gravar aqui todos os dias para vocês, tá bom? Dito isso, pessoal, vamos aí para o vídeo. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos assistir aqui o vídeo do pastor Raul Bolota, né? Olha pra você ver. Tradição ou Bíblia? A verdade é que Roma não quer que você veja, né? Olha pra você ver. A Roma perigosa, a Roma opressora, que esconde de você, pobre coitado, as verdades que ela não quer que você veja. Vamos ver aqui se realmente é isso aí. Se a tradição for colocada no mesmo nível das escrituras, o que sobra da autoridade da palavra de Deus? Primeiro ponto aqui, né? Isso é comum entre os protestantes. Eles igualam a palavra de Deus a somente o texto escrito, né? Eles acham que as escrituras, por serem realmente palavras de Deus,
A palavra de Deus, ela pode ser resumida à Sagrada Escritura. A gente sabe que não, né? Para nós católicos, palavra de Deus em essência, no termo mais amplo possível, é o próprio Cristo. Cristo, sim, é a palavra de Deus. Às vezes, né, em sentido primário, vamos dizer assim. As Escrituras, né, as Sagradas Escrituras, Bíblia, ela é palavra de Deus em que sentido? Em que sentido que tudo que está registrado aqui nesses versículos são palavras que saíram realmente da boca de Deus, né? 2 Timóteo 3,16, a gente vai ver que as escrituras são inspiradas por Deus, né? E o termo ali no grego, theopnos, se não me engano agora a memória, né? Quer realmente dizer isso, né? Que foi soprado da boca de Deus. Então eles fazem aqui sempre joguinhos de palavras, sempre assim, uma ideia de marketing, né, em cima, de contrapor tradição, né? Aí eles chamam a tradição apostólica de tradição humana, né? Diminuindo a tradição, e eles chamam a Sagrada Escritura de palavra de Deus para dar um peso maior ali para a Sagrada Escritura. E o que que ele fala, né? Da onde que ele parte dos pressupostos? Que quando você iguala a tradição apostólica com a Sagrada Escritura, você está diminuindo a palavra de Deus. Isso é uma falsa dicotomia, tá? Isso não acontece. Por quê? Nós entendemos que a Sagrada Escritura, ela tem um papel, né, dentro do contexto cristão, ela tem um papel dentro desse papel dela próprio, que é testemunhar sobre o Cristo, testemunhar sobre essas questões, ela vai ter o papel de autoridade máxima, né? Então, dependendo da situação, as escrituras, sim, ela tem uma excelência, ela tem uma sobrepujência sobre o magistério e sobre a tradição. Mas vai haver momentos em que esse tripé nosso, ele vai, né, assumir outras posições. Por exemplo, o caso simples, né, da, do cânon bíblico. O cânon bíblico, as escrituras não relatam qual é o cânon bíblico. Então ela não pode ser autoridade para definir o cânon bíblico. Não é possível que isso aconteça. Então, como que se dá o cânon bíblico? A gente sabe pela história dos fatos, pela historiografia, que o cânon bíblico foi definido através da tradição, né? Os livros que foram sempre aceitos pelas igrejas e através do magistério, que resolveu os impasses daqueles livros que havia uma certa discussão, que não havia consenso sobre eles, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a realidade do cânon das escrituras, as Sagradas Escrituras nunca vai tomar a frente, né? Isso é óbvio. Quem vai tomar a frente? A tradição e o magistério. A teologia católica romana, ela ensina que a escritura, a tradição e o magistério têm a mesma autoridade. Mas Elas têm autoridades infalíveis, mas nesse sentido ela é a mesma autoridade, mas vai depender do que vai estar sendo analisado, qual é o ponto de vista que a gente está olhando. Né? Por exemplo, para a gente definir a liturgia de uma missa, a liturgia de um culto, a liturgia de um batismo, a gente não tem um manual litúrgico de um culto, seja católico, cristão, ortodoxo, dentro da Bíblia. A gente não tem. A gente não tem, por exemplo, na Bíblia, falando que quando você entra na igreja, você vai cantar cinco louvores com a luz apagada, numa igreja de parede preta, e depois vai ter uma pregação de 1h30 de coach, e no final vai ter um leilão de um relógio da Rolex. Não tem isso na Bíblia. Da mesma forma que não tem na Bíblia a liturgia da missa católica. Isso veio de que forma? De que forma que isso chegou até nós? Através da tradição. Então, assim, o que os protestantes fazem? Eles tentam criar dicotomias onde não existem, né? Como a mentalidade do protestante ela nasce do sola, né? Somente. Então, para eles, ou é escritura, ou magistério e tradição, ou é fé, ou é obras. Eles nunca conseguem harmonizar as coisas, porque eles são sectaristas por natureza, tá? Diferente da Igreja Católica, que sempre tenta trazer unidade às coisas, né? A gente vê a- essa tentativa da Igreja Católica de sempre buscar a união, sempre buscar a unidade, seja com protestantes, seja com ortodoxos, né? A gente é até mesmo às vezes ridicularizado dentro pelos próprios católicos, né? Falando assim, isso aí que aconteceu aí não pode, esse negócio de ecumenismo é mentira, uma ilusão, Igreja Católica não é isso, né? Sempre a gente vê o próprio Cristo, né? Isso é uma atitude do Cristo, né? Uma atitude de Deus, a questão da unidade, né? Cristo chega lá para ser, na última semana de vida dele, ele chega, né, pelo monte lá, se não me engano.
agora não vou lembrar, Monte das Oliveiras, que ele avista Jerusalém de longe, e ele fala, né, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes eu quis vos ajuntar como uma galinha junto os pintinhos debaixo de suas asas. A Igreja Católica tem esse mesmo comportamento com os cristãos. Quantas vezes a Igreja Católica não quis ajuntar debaixo de suas asas todas as igrejas? Mas não, existem rebeldes nessas igrejas, né? Seja tradicionalistas do movimento sedevacantista, por exemplo, sejam protestantes, sejam ortodoxos, sejam orientais não calcedonianos, né? Todos eles dispersam, todos eles têm essa rebeldia com a nossa sagrada igreja, né? Com a nossa mãe igreja. Vamos continuar, que eu já falei muito e já só saiu 15 segundos do vídeo, tá? Mas eu quero deixar esse vídeo bem recheado hoje. Mas isso está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com 2 Timóteo 3, 16 e 17, que eu sempre falo aqui para vocês, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a escritura é suficiente. Quando Eu queria entender da onde que o pastor Raul Bolota tirou de 2 Timóteo 3,16 a ideia de que a escritura é suficiente. Não existe nessa passagem de 2 Timóteo 3,16 nenhuma referência de uma suficiência das escrituras. Existe uma referência no sentido de que as escrituras são úteis para o ensino, né? Deixa eu ver se eu... Acho que não vou conseguir achar aqui fácil. Ó, evidentemente, não é 2 Timóteo, tô em 1 Timóteo. Meu Deus. Sabe nem usar a Bíblia, quer falar da Bíblia, né, João Vitor? Ah, toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito para toda a boa obra. A gente viu em uma das minhas lives que esse texto não dá base para o solo escritura. Primeiro, porque ele não fala que a escritura ela é suficiente. Pelo contrário, nós vamos ver, se não me engano, em 2 Tessalonicenses ou 1 Tessalonicenses, São Paulo igualando as escrituras com a tradição, né? Guardais aqueles ensinamentos, as tradições que vós recebestes, seja por carta nossa, que é a Sagrada Escritura, seja por viva voz. São Paulo diz isso, né? Então ele não foi o católico que igualou, foi São Paulo que igualou. Falou assim, vocês guardem as tradições, seja tradições passadas de forma escrita, seja tradição passada de forma oral, né? Em 2 Timóteo 3,16, eu falei na live, né? Ali, o texto não está falando de sola escritura em nenhum momento, porque a escritura ali não é tida como suficiente, né? E onde que eles vão falar assim? Ah, lá em 2 Timóteo 3,16 está falando que ela é útil para que o homem de Deus seja perfeito para toda boa obra. Logo, as escrituras vai ser suficiente para que esse homem de Deus se torne perfeito. Você pergunta para o protestante, o que é o homem de Deus? Ele vai dizer assim, todo aquele crente em Jesus, todo aquele que confessa Cristo. Mas nós sabemos que as escrituras não tratam dessa forma. Para as escrituras, o homem de Deus é aquele homem que é líder, né, de um povo, ou ele é um sacerdote religioso. A Bíblia refere ao homem de Deus somente nessas questões. E a gente sabe que a epístola de 2 Timóteo é uma epístola escrita para quem? Para Timóteo. O que Timóteo era? Timóteo era bispo. O presbítero, né? Enfim, tanto faz aqui. A questão é que o Timóteo, ele era líder religioso de uma igreja. Então, a escritura é útil para ensinar, para que Timóteo consiga ensinar os outros. Quando a gente entende que o homem de Deus é o líder religioso, é o presbítero ali, olha como que fica o texto muito mais claro. Ó, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E que o líder religioso faz? Ele ensina a igreja, ele repreende a igreja, ele corrige a igreja e educa na justiça. Essas tarefas aqui é uma tarefa de um membro qualquer da igreja ou do líder da igreja? Ou um membro qualquer da igreja pode repreender o seu presbítero, pode repreender o seu pastor? Será que lá na igreja do pastor Raul Bolota, ele aceita ser repreendido de bom grado de uma pessoa que é um simples membro, que não tem formação teológica? É óbvio que não, tá? Ó, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual que é a obra do homem de Deus? Ó, a obra do homem de Deus é ensinar, repreender, corrigir e educar.
Isso são coisas que são claramente, né, como diz o versículo 17, obras do homem de Deus, que o homem de Deus é o quê? É o líder religioso, é o líder da nação, né? Por exemplo, Samuel, vou chamar de homem de Deus. Eu vou pegar aqui a referência aqui para vocês saberem. Eu tô no livro O Nogor de Ovo com o Lombo, na página 43, né? Onde o Túlio mata essa charada, né? Eu falei assim, ó. Eis a lista dos tais homens de Deus na Bíblia. Veja aqui, né? Ah, vamos lá, ó. Moisés é chamado de líder e profeta em Deuteronômio 33:1, né, que é a mesma expressão de homem de Deus, tá? O anjo do Senhor confundido com o profeta pela mãe de Sansão, Juízes 13:6-7. O homem que castigou o sacerdote Eli, que era profeta, né, 2 Samuel 2:27. Samuel, profeta, também é chamado de homem de Deus, 1 Samuel 9:6. Davi, que era rei e líder, em Neemias 12:24. Semaías, que era profeta, em 1 Reis 12:22. O homem de Judá que clamou contra o rei Jeroboão, que era profeta, 1 Reis 13:8. Elias, né, que era profeta, em 1 Reis 17:18. E assim por diante, tá, pessoal? Aqui é uma página e meia só para demonstrar que o homem de Deus é uma expressão bíblica. Tô lendo aqui o livro, tá? Ó. Então, o termo homem de Deus é uma expressão bíblica específica para indivíduos que exercem a função de ensino na igreja, né? É como se Paulo dissesse: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para instruir, a fim de que o líder religioso da igreja seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Como a gente viu, a boa obra vai ser o quê? Vai ser a repreensão, o ensino, a correção e a educação para a justiça. Tá? Então, aqui a gente desmistificou 2 Timóteo 3,16, né? Que não é simples, né? Não dá nenhuma base para o solo escritura. Pelo contrário, se o sacerdote, que é o cara que vai ensinar, repreender e correção, aqui a gente já precisa necessariamente da figura do magistério, fazendo o quê? Uma espécie de intermediação entre a escritura e o povo, tá? Assim como o sacerdote fazia no Velho Testamento, tá bom? Pessoal, isso aqui é muito simples, tá? Muito simples. Isso aqui, ó, é o que os protestantes mais fazem. Eles pegam o texto e dão o entendimento que eles querem, né? Eles não estudam os termos, eles não querem aprofundar nas escrituras que eles tantos dizem seguir, né? Habilitado para toda boa obra. Ou seja, a escritura é suficiente. Quando qualquer tradição humana é elevada ao nível da Bíblia, o resultado é a confusão doutrinária. Guardem bem isso, pessoal, porque a gente vai falar sobre essa confusão doutrinária no react do segundo vídeo. Então, para ele, quando a gente iguala a tradição com as escrituras, existe uma confusão doutrinária, tá? Eu te pergunto, se a gente for em qualquer igreja católica do mundo inteiro, que existe em mais de 190 países, que existe em todos os 5 continentes, entrar nas igrejas suiures. O que são as igrejas suiures? São igrejas ortodoxas orientais que estão em comunhão com Roma. Se a gente pode ir, inclusive, nas igrejas ortodoxas, que também igualam a tradição com as escrituras. A gente vai ver o que nessas igrejas? Igreja católica ou igreja ortodoxa? Ó, eu posso dizer para você que pelo menos 90% de de comunhão e igualdade entre as doutrinas e os entendimentos. Se fosse isso que ele está falando, que fosse a realidade, era para a Igreja Católica ser uma igreja que tivesse aí pelo menos 30 mil denominações, né, distintas, né? A gente sabe que esse número não pertence à Igreja Católica, não pertence à Igreja Ortodoxa, nem os não calcedonianos. Essa confusão doutrinária existe dentro da religião protestante que prega exatamente só a Escritura. Então a gente vê aqui o quê? Ele enxergando na teoria algo que acontece na prática dentro do quintal da casa dele. E o obscurecimento do evangelho. Nesse vídeo, a gente vai entender o que a Igreja Católica ensina sobre autoridade, o que a Reforma proclamou e por que o A gente sabe que quando um protestante vai falar do que a Igreja Católica ensina sobre algo, ele sempre distorce, né? Mas solo vamos lá. escritura é essencial para preservar a fé verdadeira. Se inscreve no canal. Eu queria que um protestante me respondesse se o solo escritura é essencial para manter a fé verdadeira, onde nós encontramos o solo escritura na Bíblia e o solo escritura nos primeiros 3 séculos da igreja.
aonde nós encontramos que somente as escrituras são autoridade de fé infalível, tudo que está relacionado à salvação, né, todas as doutrinas necessárias para a salvação estão somente nas escrituras, tá? A gente não vê nada parecido com isso, nem na época dos apóstolos e nem na época dos primeiros pais da igreja. No canal e ativa o sininho e curte esse vídeo. Para quê? Para que você seja notificado Pessoal, vou dar uma acelerada aqui porque eu já falei muito, eu quero que o vídeo não fique tão dos longo. próximos vídeos aqui do Nascido de Novo. Primeiro vamos ver a visão católico-romana sobre a autoridade. Você sabia que para a Igreja Católica Romana, para a Igreja Papista, a tradição tem o mesmo peso de autoridade que a própria palavra de Deus? Mas será que isso é bíblico? Segundo o catecismo Sim, a gente vê que isso é bíblico, porque o próprio apóstolo Paulo diz, ó, guardais as tradições que vós recebeste, seja por palavras nossa, né, viva voz, seja por carta escrita. Então, o próprio apóstolo Paulo iguala as tradições. Ele não faz uma distinção, ó, você guarda só as tradições escritas, as orais você fica só até quando eu estiver vivo, tá? Só durante, né, como eles dizem, né, só durante a revelação pública, tá? Depois, vocês estão tranquilos aí para mudar a forma de funcionamento das coisas, mas isso só enquanto eu estiver vivo. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 82, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Isso quer dizer que, para o catolicismo romano, a tradição oral passada ao longo dos séculos, mesmo sem nenhuma base bíblica, tem o mesmo valor que os textos inspirados das Escrituras. Ele fala que não tem base bíblica, mas não argumenta, né? Ele só joga isso pro Léo, assume como verdade e não se explica, né? É bem típico. Além disso, o Concílio Vaticano II afirma na Dei Verbum que apenas o magistério, ou seja, a liderança da igreja, pode interpretar autenticamente a palavra de Deus. Isso cria uma tríade de autoridade: escritura, tradição e magistério. Mas O papel do magistério não é somente interpretar a Bíblia, tá? Mas é interpretar também a tradição da forma correta. Porque o que acontece? E aí que eu quero ir para a prática, né? Vamos para porque ele vai falar disso no segundo vídeo, tá? Vamos para a questão do batismo de crianças, né? O pedobatismo, batismo infantil. Para nós católicos é muito clara a necessidade do batismo infantil, porque nós cremos na regeneração batismal, que o batismo ele limpa o pecado original, transforma a alma de uma criatura em uma alma de um filho de Deus. Então não é só um rito para que aquela pessoa entre para a aliança para a nova aliança de Cristo, né? Como pensam os presbiterianos, né? Para nós há uma mudança ontológica naquele bebê que é batizado. Para os presbiterianos, o batismo está mais relacionado com aquela ideia de circuncisão, que a circuncisão fosse a sombra do batismo no Novo Testamento, tá? E os batistas já não batizam crianças porque diz eles que não tem referência bíblica. Só que o que acontece, né? Entre os protestantes? Entre os protestantes a gente tem um dissenso. Tem as igrejas que batizam criança e tem as igrejas que não batizam criança, certo? Perfeito até aqui, beleza? Como que eles resolveram o problema disso? Né? Houve um dissenso. Eu entendi que pode batizar criança, o outro entendeu que não pode batizar. Como que eles resolveram isso? Cada um criou sua igreja, abriu sua igreja, as igrejas existem num certo nível de comunhão, né? A gente vê, por exemplo, que se um presbiteriano for para uma igreja batista, ele tem que ser batizado, se ele tiver sido batizado criança, porque o batismo para eles está ligado à confissão de fé, enfim, é uma loucura. Eles dizem que tem comunhão entre eles, que não tem divisão, mas na prática a gente vê rebatismo, né? Uma loucura. Como que funciona na igreja católica? Na igreja católica vem a tradição, né? A tradição fala assim, ó, parece que os pais da igreja batizavam criança. Parece que tem respaldo bíblico. Então vem o magistério, né? Não estou falando exatamente do conceito do batismo, tá? Porque eu acho que do conceito do batismo não teve um conflito de senso, né? Mas o que aconteceria se houvesse? O magistério se reuniria no corpo do episcopal, né? Todos os bispos do mundo se reuniriam, chamariam teólogos, chamariam historiadores, chamariam profissionais, né? Hermenêuticos, exegetas e tal, sentaria a bunda na cadeira ali todo mundo, né? É claro que com a proteção do Espírito Santo por cima, mas eles decidiriam juntos qual é o entendimento correto da Bíblia e da tradição sobre o assunto do batismo. Então este é o papel do magistério. O papel do magistério vai entrar exatamente no momento do dissenso.
Eu pergunto ao pastor Raul Bolota se ele conhece, por exemplo, o Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia havia um dissenso onde os arianos falavam que Cristo era uma divindade menor que o Pai, e alguns poucos, a minoria, dizia que Cristo era igual ao Pai. Então houve um concílio ali que resolveu a questão. Eles voltaram e falaram assim: vamos ver como que a tradição falava, vamos ver o que a Bíblia falava, e resolveram a questão. Opa, Cristo é verdadeiramente Deus consubstancial com o Pai. Resolvido, Concílio de Nicéia 325. Tá? É simples, tá? É simples. Mas a Bíblia ensina algo diferente em 2 Timóteo 3, 16, 17. A suficiência da Escritura é clara quando se coloca a tradição no mesmo nível da palavra. O que se faz é diminuir a autoridade de Deus e exaltar a autoridade do homem, da criatura. Isso não é fidelidade, isso é pura manipulação. Comenta aqui embaixo, manipulação, se você também vê esse perigo. E enquanto Roma dizia... Pastor Raul, manipulação é o senhor pegar e distorcer aquilo que a igreja ensina sobre seus dogmas. Fazer um vídeo disso no YouTube e postar. Isso é manipular. Você está manipulando os seus fiéis para que eles acreditem que a igreja ensina do jeito que você está falando que ela ensina, sendo que ela não faz isso. Tá? Isso sim é manipulação. Dizia a escritura e a tradição, os reformadores se levantaram com a verdade explosiva, sola escritura, somente a escritura. Mas o... Me mostre o solo escritura em um grupo tradicional da igreja, na ortodoxia da igreja. É muito interessante que o solo escritura sempre surgiu nos grupos hereges da igreja. Por quê? Porque isso aqui eu já falei, eu quero que vocês entendam. Toda heresia, ela nasce com a fundamentação da Bíblia. Por quê? Porque se ela é heresia, ela é uma novidade, tá? Prestem, guardem bem atenção nisso que eu tô falando para vocês. Uma heresia, ela é uma novidade no ensino da igreja. Então, para ela ter um caráter, uma cara de ser verdade, como ela não tem tradição, ela precisa o quê? De versículos bíblicos. Ela precisa de se apoiar nas escrituras. Porque a escritura, o texto está ali. Então eu parto do texto, crio a minha heresia, digo que tem fundamentação bíblica e, né, dou um caráter ali, uma ideia de ancestralidade naquilo ali que na verdade é uma novidade. Quem fala disso muito bem é São Vicente de Lerran nesta obra maravilhosa, tá? Então, o sola escritura nunca nasceu, nunca foi citado, nunca foi ensinado na ortodoxia da igreja. Foi ensinado e praticado pelos hereges da igreja, tá? Inclusive os reformadores, tá? Os reformadores, os valdenses também, aquele pessoal lá, todo mundo que queria, todo mundo que criou uma heresia, queria que todo mundo tivesse a liberdade de interpretar a escritura sozinho, por quê? Porque eles poderiam livremente pregar suas heresias. Mas o que isso realmente significa? Será que nós idolatramos a Bíblia? A doutrina da sola escritura afirma que apenas as escrituras sagradas são a autoridade final, infalível e suficiente para reger a fé e a prática cristã. Nenhum conceito... A gente já viu que isso é insuficiente para definir a própria Bíblia. O que define os limites da Bíblia? O cânon bíblico. Então, se a Bíblia é minha única regra de fé, certo? Infalível, e eu não determino qual é este limite, o que é esta Bíblia, então é como se eu tivesse uma regra de fé infalível que não estivesse finalizada, então eu poderia colocar qualquer coisa ali dentro, né? Então alguns protestantes vão dizer que o cânon é auto-autenticado, né? Eles vão inventar várias coisas para quê? Para fugir da necessidade e da realidade dos fatos de que o próprio cânon da Bíblia precisou da tradição infalível e do magistério infalível, a não ser que você, protestante, assuma que sua Bíblia possui uma lista de livros, uma lista falível de livros infalíveis. Aí você está sendo mais ou menos coerente, né? E se você assumir que você tem uma lista falível, o que garante que sua doutrina também não é falível? Um concílio, tradição ou liderança eclesiástica tem autoridade igual ou superior à palavra de Deus. De novo, de acordo com 2 Timóteo 3, 16, 17, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia é suficiente. Ela não precisa de suplemento, muito menos... Interessante, né? Ele quer afirmar por A mais B, ele só afirma, ó, a Bíblia é suficiente, a Bíblia é suficiente.
Mas a gente não vê isso no texto, né, que ele citou. De correção por parte de tradições humanas ou instituições religiosas caídas. Durante a Reforma, Lutero enfrentou o poder de Roma dizendo: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Por quê? Porque ele entendeu que a palavra A consciência de Lutero estava cativa àquilo que ele entendia que a palavra de Deus dizia. Isso é tão óbvio que, por exemplo, a gente vai ver isso no segundo vídeo, né? Ah, o próprio Paulo, o pastor Raul Bolota, vai nos mostrar como que funciona esse estar cativo às escrituras na prática. Não é um estar cativo ao texto, mas é estar cativo àquilo que o texto está produzindo de interpretação na minha cabeça. Né? Ou seja, o que eu estou interpretando do texto, não ao texto efetivamente. palavra de Deus não precisa de intérpretes auto-intitulados infalíveis, nem de tradições acumuladas ao longo dos séculos. Ela é clara, poderosa, autossuficiente. Veja o exemplo dos bereanos em Atos dos Apóstolos 17:11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não Eu acho excelente eles citarem os bereanos, porque eles sempre citam os bereanos sem citar os de Tessalônica. Olha o que o texto diz, ó. Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres que os de Tessalônica? Pois receberam a palavra com toda a avidez. Não é porque simplesmente eles estavam conferindo nas escrituras. É porque eles primeiro receberam a palavra com toda a avidez. De quem que era essa palavra? Do apóstolo Paulo. Tá? Então vamos aqui, ó. Atos 11, né? 17:11, na verdade. E a gente tem que ler o texto no seu contexto, né? Ó, no começo aqui, ó, Paulo chega, né, em Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo o seu costume, e por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras, declarando e mostrando que Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos. Ora, me parece, pastor Raul Bolota, que Paulo também mostrou nas escrituras para os de Tessalônica que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dos mortos. Se as escrituras são tão suficientes como você quer que a gente acredita, por que os de Tessalônica não aceitaram a pregação de Paulo? Por que os de Tessalônica procuraram prender Paulo? Por que Paulo teve que sair correndo de Tessalônica? Se as escrituras são suficientes, logo era só Paulo falando assim: aqui, pessoal, tá vendo as escrituras? E essa escritura aqui é Cristo. Se as escrituras são suficientes, elas não precisam do magistério do apóstolo Paulo, que era magistério, né? E da tradição que ele recebeu do próprio Jesus, né? Que Jesus apareceu para ele e falou assim: ó, eu sou o Senhor, né? A quem tu persegues. Então, Paulo ali, ele traz a tradição do próprio Cristo, ele utiliza as escrituras e ele é o próprio magistério. Em Tessalônica, o pessoal recusou, né? Porém, em Bereia, eles receberam de forma ávida, né? Eles receberam com toda a avidez, né? Então, o que Paulo estava fazendo? Paulo estava pegando as escrituras, falando assim, pessoal, essas escrituras, por exemplo, imagino que ele teria pegado ali Isaías 53, né? Provavelmente. Assim, pessoal, isso aqui, ó, está falando do Cristo, do Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, ele é filho de Deus, ele veio para nos livrar da condenação do pecado, da escravidão do pecado. Né? Imagina a pregação do Paulo bem nesse sentido, né? Da escravidão do pecado. Eu sempre gosto de lembrar de Romanos 7. E aí o pessoal de Bereia, eles receberam isso com toda avidez, né? E eles faziam o quê? Ó? Eles examinavam todos os dias as escrituras para ver se as coisas eram assim. Então eles pegavam lá, imagina eles lendo, assim, nossa, aqui ó, Isaías 53, né? Olha aqui pra você ver a profecia do Messias que realmente aconteceu com Cristo, né? Não imagino eles sentando numa cadeira e julgando Paulo, né? De uma forma como se ele estivesse tomando ali os fatos de Paulo, né? Mas confirmando ali nas escrituras o que Paulo estava acrescentando às escrituras que eles tinham. Eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham os evangelhos. Paulo estava trazendo o evangelho para eles de forma oral. Então, o que os bereanos estavam fazendo? Recebendo um complemento das escrituras pela tradição de Paulo. Isto não é nada protestante, isso não tem nada a ver com só a escritura, isso tem a ver com o quê?
Tem a ver com receber uma tradição complementar às escrituras. Então a postura dos bereanos era o católico. A postura dos de Tessalônica era protestante, porque os tessalônicos falam assim: Paulo, você está viajando. As escrituras não falam aqui de filho de Deus que vai vir morrer e ressuscitar. Você está aqui acrescentando informações à Bíblia. Você está querendo que eu coloque a sua tradição no mesmo pé de igualdade das escrituras, mas não é assim que funciona. Então, quando a gente olha esse texto de Bereia e compara com o contexto, a gente percebe claramente, né, que os bereanos tinham uma postura de católicos e não de protestantes. Tá? Por quê? Porque eles aceitaram um complemento que Paulo trouxe às escrituras. E esse é o papel da tradição. O papel da tradição é o quê? Complementar doutrinas às escrituras. No sentido de que as escrituras não comportam tudo que tem a ver com a fé cristã. Não comporta liturgia, não comporta o cânon bíblico, não comporta muita coisa que é necessária para a nossa salvação. Se as escrituras são necessárias para que conhecemos que Cristo é Filho de Deus, então o cânon que define essas escrituras também é necessário para a nossa salvação. E nos foi dado tanto pela tradição quanto pelo magistério. Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram. E é um vício protestante, sempre que existe uma citação da palavra escritura, sempre que eles veem, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, né, ou São Clemente de Roma, Santo Ireneu de Lyon, Santo Agostinho, citando passagens bíblicas, eles pegam e falam assim: olha aqui, pessoal, Santo Agostinho citou as escrituras, logo ele é só a escritura. Isso é um absurdo lógico, né? Eram de fato assim. Eles não se curvaram diante de autoridades religiosas. Eles foram direto à fonte. E essa fonte não é o Papa, nem um concílio, nem séculos de tradição. A fonte é. Eles foram direto à fonte, né, as escrituras. Então, por que que essas escrituras dos bereanos precisou ser complementada com o Novo Testamento, pastor Raul Bolota? Essa fonte que os bereanos utilizaram, ela por si só é insuficiente, porque ela precisou ser complementada com o Novo Testamento. Né? O cara não consegue compreender nem os argumentos que ele está colocando no vídeo. Fonte é a Bíblia. O problema com o sistema católico romano é que ele declara na teoria que a escritura é a palavra de Deus, mas na prática submete essa palavra à interpretação do magistério e à autoridade da tradição. Isso é uma. Pastor Raul Bolota, eu acho que você não entende como que funciona um texto escrito, né? O texto escrito, sempre que ele for lido, ele vai ser interpretado. Aquela informação que está no texto, ao ser absorvida pela nossa inteligência, ela vai ser interpretada em cima dos padrões que a gente tem de cultura, de experiência de vida, de ferramentas de hermenêutica, de exegese, né? Se não fosse isso, você que faz parte hoje da Igreja Batista, você batizaria crianças como os presbiterianos, né? Porque vocês teriam o mesmo entendimento do texto, já que o texto ele não precisa ser interpretado, ele é claro, né? Ele se auto-interpreta, a Bíblia se auto... Como é que vocês dizem? A Bíblia se auto-interpreta, né? Na prática, a gente não vê isso que você está falando aqui, da sola escritura, acontecendo. Uma afronta direta ao próprio Deus, pois nega a suficiência da palavra dele, a sola escritura. Olha pra você ver o que eles fazem. Eles igualam a Sagrada Escritura com palavras de Deus. Fala que, quando nós dizemos que tradição é uma autoridade também, fala que a gente está subjugando as Escrituras. Se nós subjugamos as Escrituras, nós subjugamos a palavra de Deus. Logo, nós afrontamos Deus. Olha o nível do raciocínio que esse cara tem. Você acha que um cara desse, se ele tivesse sentado na cadeira de juiz, né, do Cristo como juiz de todas as almas no juízo final, você acha que esse cara aqui, ele não condenaria todos os católicos por afrontar a Deus? Olha que absurdo. A escritura é um grito de liberdade, é a afirmação de que Deus já falou. E o que ele falou está nas escrituras. Isso basta. Comenta aqui embaixo a frase, sola escritura, porque no fim das contas, o que vale é a Bíblia. O resto é falação de velho babão. E eu tenho um recado. O velho babão aqui é você, né, Paulo, pastor Raul Bolota. Velho babão aqui é você, tá? Não sabe explicar como que funciona o cânon bíblico sem apelar para a tradição ou para concílios, né? Não é possível fazer isso, né? Eu sempre vou pegar aqui nesse canal
no ponto de que o cano bíblico é a maior pedra no sapato do Sola Escritura. Você não tem Sola Escritura claro na Bíblia. Na verdade, não tem, né? Sola Escritura na Bíblia. Tem dessa forma que ele fez com 2 Timóteo 3,16, né? Tirando o texto do contexto, não explicando ali os termos corretamente. E você não vê isso na tradição da igreja, você não vê isso na ortodoxia cristã. Você vê isso nas origens de hereges, né? Então eu fico muito bravo, cara. O cara ainda chama a gente de tradição de velho babão. Cara desse aí. Você vê a postura do cara que se presta, né? Se chama de pastor. Fala uns absurdos Recado desses. importante para vocês antes de continuar. Se a tradição for colocada no mesmo nível da escritura, não sobra nada da autoridade da palavra de Deus. Essa é Isso aí só na sua mente, né? Sua mente que é limitadíssima, né? Limitadíssima. a raiz de muitos erros que ainda confundem cristãos sinceros no mundo inteiro. A verdade é que muita gente está perdida entre tradições humanas e doutrinas distorcidas, porque nunca foi ensinada a pensar biblicamente. É por isso que a gente criou a formação completa em teologia, que é o bacharel livre em teologia aqui do Seminário Nascido de Novo. Um curso livre de contaminações liberais, teologia que é Curso livre de. aqui Como é do que é? Seminário Nascido de Novo. Um curso livre de contaminações liberais, teologia. O cara acabou de falar que o Sola Escritura é um grito de liberdade. E aí ele vai fazer um curso de bacharel livre para que você se livre das doutrinas libertárias. Teologia que é predominante no catolicismo, baseada numa teologia totalmente conservadora. E por isso, 100% Sim, a teologia católica é liberal e a teologia protestante é conservadora. centrado Parabéns. na Bíblia, a única palavra de Deus. Nele, você vai aprender a interpretar corretamente as Escrituras, refutar as heresias como autoridade da. Mas aí o seu curso pode falar que ele interpreta corretamente as Sagradas Escrituras. O magistério da Igreja Católica não pode falar isso. Você pode falar que você tem um curso livre que vende aí no YouTube e que você no curso vai ensinar uma pessoa a que ela interprete de forma correta a Bíblia, mas a Igreja Católica jamais pode afirmar isso porque isso é opressor, mas você vende isso, né? Parabéns. Da tradição católica e ensinar a verdade com convicção. Se você quer crescer com profundidade, firmeza e fidelidade às escrituras, esse curso é para você. O link do curso está aqui na descrição. Clica agora e vem começar sua formação teológica 100% bíblica. O maior Pessoal, vocês não vão fazer isso, né? Lógico que vocês não vão fazer isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão se inscrever no link aqui da descrição na Escola da Fé Católica. Tá? Se você quer entender de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada, as doutrinas da fé católica, a gente está finalizando lá um curso de catequese para adultos, né, para novos convertidos ou para quem está querendo entender mais detalhadamente sobre as doutrinas católicas de forma real. Clica aqui no link aqui abaixo, aproveita que está de promoção aí até o final do mês, né, que é o lançamento, né, o pacote vitalício tem promoção mais 60% de desconto, tá bom? Bora aí pro react do vídeo. maior erro do catolicismo romano está em igualar a tradição à escritura. E mais, colocar o magistério da igreja, isso é, o Papa e os bispos, como intérpretes infalíveis da palavra de Deus. A gente viu já que Paulo ele ensina lá em Tessalonicenses a igualdade, né, da tradição oral e da escrita. E a gente viu aqui que o pastor Raul Bolota ele pode sim ensinar você a interpretar corretamente a Bíblia, mas o magistério da Igreja Católica, que é formado por bispos que dedicam a vida deles a estudar, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a formação de um padre ele tem que passar por 3 anos, se não me engano, de filosofia, mais 4 anos de teologia, ou vice-versa, mas eles ficam 7, 8 anos fazendo escolas para entender, né? Meu primeiro padre, Padre Douglas Xavier, amigo meu, assim, Deus foi muito grato comigo, colocar ele na minha vida. Cara, você chega para conversar com ele da Sagrada Escritura, ele pega uma Bíblia em grego. Ele lê no grego. Ele lê no hebraico. Né? É claro que não é. A maioria dos padres são assim, mas os padres têm uma formação de filosofia clássica. Você acha que o pastor Albolota entende alguma coisa de filosofia? Como é que um cara desse vai falar de trindade
fala de Hipóstases e Osias, sem saber filosofia. Você tá entendendo? Mas ele afirma que se você comprar o curso dele, você vai interpretar corretamente a Bíblia. O magistério da Igreja Católica não pode. Tá? Por quê? Ninguém sabe. Isso é mais do que um desvio doutrinário. É uma total distorção da verdade. A Bíblia afirma que somente as escrituras são inspiradas, suficientes. A Bíblia não afirma que somente as escrituras são inspiradas no sentido ipsis literis, né? Não sei nem se é assim que fala. Mas ela não afirma, ó, somente as escrituras são inspiradas por Deus, tá? Mas o termo, né, theopneustos, se não me engano, o termo theopneustos, né, que é a palavra ali no original, ele sim é referenciado unicamente, né, é utilizado uma única vez ali em 2 Timóteo 3,16. Theopneustos, né? E a declaração dogmática Dei Verbum da Igreja Católica também afirma que somente as escrituras é inspirada por Deus. É porque eles confundem inspiração divina com infalibilidade, né? Então, assim, você vê que é bem limitado a compreensão que eles têm do que a Igreja Católica prega, né? Do que a Igreja Católica ensina. Uma coisa é as escrituras serem inspiradas por Deus, outra coisa é ela ser infalível. É claro que o fato dela ser inspirada torna ela infalível, mas não é somente as coisas inspiradas que são infalíveis. A tradição apostólica ela é infalível, ela tem de ser, e o magistério também, quando se reúne, é claro que vai ter os pré-requisitos necessários, né, para ser infalível. Por exemplo, a infalibilidade papal, ela não acontece quando o nosso finado Papa Francisco estava assistindo um jogo de futebol da Argentina, né? Se você pensa que infalibilidade papal é o fato do Papa ser perfeito, você é só uma criança inocente. Tá no lugar errado. Entendeu? Você tá falando de coisas que você não deveria estar falando. Cientes infalíveis, como eu li em 2 Timóteo 3, 16, 17. Não tem espaço em 2 Timóteo, na escritura, para tradição oral, para dogmas extrabíblicos. Ou A questão Pastor Raul, Pastor Raul Bolota, é que a Bíblia ela não é feita só de 2 Timóteo, né? 3,16, né? E outra coisa, se você pegar o contexto mais amplo de Timóteo 3,16, né? 2 Timóteo 3,16, você vai ver que há espaço sim ali para tradição. Tô abrindo aqui, ó. 2 Timóteo 3, ó. Vamos pro versículo 10, ó. Um parágrafo anterior aqui. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, a minha maneira de viver, as minhas intenções, a minha fé, a minha longanimidade, a minha caridade, a minha paciência, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra, perseguições que sofri, mas de quem me livrou o Senhor. E todos os que querem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguição. Porém, os homens maus e sedutores irão de mal a pior, errando e induzindo outros a erro. Então, Paulo está falando aqui que Timóteo está seguindo a doutrina de Paulo, a maneira de viver de Paulo, as intenções de Paulo e a fé de Paulo. Aonde, pastor Raul Bolota, existe uma instrução dogmática de qual é a doutrina exata e a maneira de viver que Paulo vivia. Você consegue me apresentar isso? Porque Timóteo seguia isso. E aí Paulo vai complementar no versículo 14. Mas tu persevera no que aprendeste, e não somente no que leste. Paulo certamente não ensinou Timóteo somente por carta escrita, porque ele fala isso lá em 2 Tessalonicenses, mas ele ensinou Timóteo também de forma oral, né? Ó, tu preserva no que aprendeste e de que tens a certeza, sabendo de quem aprendeste, que foi dele, né? E aí vem o versículo 15. Desde a infância tiveste conhecimento das sagradas letras, que te podem instruir para a salvação pela fé que está em Jesus Cristo. E aí vem no 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e apto para toda boa obra. O seu Zezinho, pastor Rabolota, que vai na sua igreja todo domingo, ele não tá apto para ensinar, cara.
O novo convertido não está apto para ensinar, para arrepender, para corrigir. Quem que está apto? O homem de Deus. Quem que é o homem de Deus? É o líder religioso, é o sacerdote. Ponto, acabou, tá? Ou autoridades eclesiásticas infalíveis. Jesus confrontou os fariseus exatamente por causa disso. Em Mateus 15:3, ele disse: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E em Mateus 15:9, ele falou: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, o que o protestante faz? Ele pega, quando é do lado deles, eles transformam a Sagrada Escritura em palavra de Deus no seu sentido essencial. Quando se trata de tradições apostólicas, que eles fazem? Eles transformam a tradição apostólica em tradições de homens e usam o versículo que Cristo repreende as tradições erradas dos judeus. Não é? É sempre o mesmo formato, tá? É sempre o mesmo padrão de funcionamento. A tradição, quando se coloca na prática acima das escrituras, passa a competir com ela e, na prática, substitui a autoridade da palavra. Veja as consequências. Doutrinas como purgatório, indulgências, mariologia e até infalibilidade papal não têm base nas escrituras. São construções humanas amparadas pela tradição e ratificadas pelo magistério. O problema é que essas doutrinas desviam o foco da glória de Cristo e colocam Eu queria saber onde que purgatório, Mariologia, que ele falou, usou o termo certo, né? Mariologia, infalibilidade papal, aonde que isso tira o foco e a glória de Cristo? E aonde que isso não tem base bíblica? Sendo que todos os dogmas nossos, né, existe ali o baseamento bíblico ali no estudo. Eu acho que ele nunca acompanhou, por exemplo, o trabalho que tem, por exemplo, que eu vou citar o Silas, né? O Anderson, lá da Fraternidade Newman, ele estava me falando do trabalho que teve na promulgação do dogma da Assunção de Maria e da Imaculada Conceição também. Os debates, assim, a escolha dos termos para que esteja exatamente em harmonia tanto com a tradição quanto com a Sagrada Escritura. Né? Se você pegar um dogma, Pastor Raul Bolota, e me provar que esse dogma ele conflita com as escrituras, eu deixo de ser católico hoje. Eu deixo de ser católico hoje. Mas preste atenção, eu quero que você me mostre aonde no dogma está conflitando em qual parte da Bíblia. Não vou nem pedir tradição aqui que você não deve conhecer muito, tá? Mas pega, por exemplo, a infalibilidade papal, me mostra qual frase da declaração dogmática é contrária a qual frase que está na Bíblia. Aonde que elas se contradizem? Porque uma coisa é você dizer que a sua interpretação do dogma da infalibilidade papal conflita e contradiz a sua interpretação da Bíblia. Aí é questão, né, de capacidade linguística e mental mesmo, tá? Agora, né, é muito fácil você falar que uma coisa contradiz, sendo que você não estuda, não lê os documentos e diz que aquilo contradiz, sendo que, na verdade, o que contradiz é o seu entendimento do dogma, contradiz com o seu entendimento da Bíblia, tá? colocam a salvação nas mãos das instituições. E isso obscurece o evangelho puro e simples. Paulo nos alerta. Aonde a Igreja Católica diz que a salvação está na instituição católica, nas mãos da instituição católica. Ah, João Vitor, a igreja diz que não há salvação fora da Igreja Católica. Sim, não existe salvação fora da Igreja Católica. Mas por que que nós dizemos isso? Porque nós sabemos que a Igreja Católica, ela é o corpo de Cristo. Da mesma maneira que Deus utilizou uma única arca para salvar o povo no dilúvio, Deus utiliza um único corpo de Cristo. A não ser que Cristo nasceu siamês, né? E eu não tô sabendo que Cristo nasceu com uma cabeça e 30 mil corpos, né? Alerta com severidade em Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado. Sei não dessa tradução, tá? Seja anátema. E aqui o protestante, o que ele faz? Ele reduz evangelho ao texto materialmente, né? Às letras que estão na Bíblia.
É sempre isso. O protestante ele vai fazer ou um reducionismo para que se encaixe na perspectiva dele, ou uma extrapolação, tá? Por exemplo, quando ele fala que a Bíblia é a palavra de Deus no sentido essencial, ele está extrapolando o que a Bíblia é de fato. Quando ele pega a tradição apostólica e fala que ela é tradição humana, ele está reduzindo o que é a tradição apostólica para aquilo que ela não é, tá certo? Mesma coisa que ele está fazendo aqui com o termo evangelho. Ele está reduzindo o evangelho, porque o evangelho não é somente a Bíblia. O evangelho é tudo aquilo que Cristo fez e viveu. Isso foi transmitido por várias não, né? Por duas fontes principais: Sagrada Escritura e Sagrada Tradição. Pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Se a tradição prega algo além da escritura, ela deve ser rejeitada. A fé cristã não depende de tradições acumuladas. Ela se apoia na rocha sólida, que é a palavra de Deus. Somente a escritura é suficiente, inerrante e autoridade final sobre tudo o que a gente crê e pratica. Comenta aqui embaixo. Mostra aonde está isso na Bíblia ou alguém ensinando isso, que somente a Escritura é infalível. Homem erra, a palavra de Deus, a Bíblia não, porque é isso que cremos. A Bíblia é inerrante e total autoridade. E é interessante que o pastor Raul Bolota aqui, ele ignora que, por exemplo, né, ao falar que o homem erra, ele ignora a própria formação da Bíblia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nós não temos os textos que os apóstolos escreveram. O que nós temos são cópias de cópias de cópias. Então, se o homem erra, qual que é a garantia, pastor Raul Bolota, que o texto que você está lendo das Escrituras é o texto que foi divinamente inspirado de fato? Como que você resolve este impasse? Porque você tem na sua mão uma cópia de 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 uma cópia. E quem copia, pastor Robolotto, não era impressora, né? Você não escaneava naquela época, não sei se você sabe, né? Mas era feito por copistas. Então, se o copista erra porque ele é humano, então a cópia de um erro, da cópia de um erro, da cópia de um erro, da cópia de um erro, vai resultar num erro gigantesco. E aí a gente tem que virar ateu agora. Percebe que quando você utiliza o mesmo nível de exigência que eles têm com a tradição, com as escrituras, a gente deixa de ser cristão? Autoridade. E quando a gente encontra esse erro do catolicismo de equiparar a tradição à escritura, como nós, cristãos reformados, devemos responder? Primeiro, com firmeza na verdade, mas também com humildade e graça. A palavra de Deus nos orienta em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Não precisamos ser agressivos, precisamos ser bíblicos. E para isso, nós devemos voltar sempre à autoridade suprema, às escrituras sagradas. Quando um católico argumenta com base na tradição, pergunte com amor: onde está isso na Bíblia? Mostre que a única Quando um protestante perguntar aonde está isso na Bíblia, pergunte para ele assim: aonde está na Bíblia a necessidade que tudo deve estar na Bíblia? Pergunte para ele: por que você quer que algo esteja na Bíblia? E se ele for dos piores tipos, pergunte para ele assim: amigão, aonde está na Bíblia que o cânon correto do Velho Testamento é o cânon que você utiliza? Pergunta. Só pergunta. A única fonte infalível de verdade é a Escritura, conforme ensina 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tradições humanas são falíveis. É engraçado que o vídeo dele inteiro é formado e fundamentado no argumento de que 2 Timóteo 3,16 ensina que a Bíblia é a única fonte infalível. E o máximo que ele está falando é que a Bíblia é inspirada. Imagina você construir toda a sua base, não, todo o fundamento, né? Você construir toda a sua estrutura teológica em cima de um fundamento como esse. A Bíblia não. Além disso, use o exemplo dos bereanos. Em Atos 17:11, eles ouviram até o apóstolo Paulo, mas foram conferir nas escrituras. Se o que ele dizia era verdade, se eles conferiram até Paulo, imagina o Papa. Nenhuma tradição pode estar acima da Bíblia. Lembre-se, não é nosso papel vencer um debate. É nosso dever defender a fé com fidelidade às escrituras, apontando para Cristo e para a Bíblia, a única palavra dele, como suficientes para a salvação e para a vida cristã. Comenta aqui embaixo, sigo a Bíblia, pois só ela é nossa regra de fé e prática. E para concluir, meus queridos, a verdade é simples. A tradição falha, o magistério falha, mas a escritura não. Ela é o sucessor legítimo dos apóstolos. Então, peraí, a Bíblia não falha. O magistério fala. Você é um pastor. Como que você me garante que o que você está ensinando nesse vídeo, então, não é uma falha, não é um erro?
Então eu vou deixar de acreditar no que você tá falando aí. Então você não gastou 10 minutos aqui do seu vídeo pra perceber que o que você tá falando pode estar errado. É isso que você tá me afirmando. Se o magistério erra, você está aqui no papel de magistério, de interpretar as escrituras pra gente, então eu não preciso nem acreditar no que você fala. Porque se é falível, pô. Então, não sei pra que você grava esse vídeo, não. A Bíblia é clara, suficiente e inerrante. Em Salmo 119, 105, fala assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O erro do catolicismo está em dividir essa luz com tradições humanas caídas. Mas o verdadeiro cristão vive de toda palavra que procede da boca de Deus, que está na Bíblia. Não de Só que a palavra que sai da boca de Deus, né, ela não sai encardenada, né? Ela sai viva. Ela sai no Cristo. Ela é o Cristo. A palavra que sai da boca de Deus é o Cristo. Eu acho muito interessante, porque Cristo encarnou-se e não encardenou-se. de concílios nem de papas. 2 Timóteo 3, 16 17 nos mostra que é a escritura que nos torna perfeitos e habilitados para toda boa obra. Por isso, permaneça firme na fé reformada, centrada em Cristo e enraizada na palavra. Se esse vídeo edificou você, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos juntos proclamar sola escritura. Não existe mais nenhuma autoridade além das escrituras. O sucessor dos apóstolos não foi o Papa. O sucessor dos apóstolos foi a Bíblia. Deus abençoe. Pessoal, vocês devem ter visto aí, né, que eu cortei aqui o vídeo. Não sei se saiu no áudio aqui, mas meu menino levou um tombo ali, né? Mas vamos continuar aqui para a segunda parte do vídeo, tá? Que é a gente reagir aqui aos motivos pelos quais o pastor Raul Bolota saiu da igreja presbiteriana e se tornou batista reformado, tá? Vamos ver como funciona agora o sola escritura na prática. Pastor Raul, por que o senhor saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil? Pastor Raul, o senhor deixou de ser reformado? Essas são perguntas que muitas pessoas me fizeram nos últimos dias. Mas nesse vídeo eu vou contar para você que sabia e você que não sabia que agora eu faço parte da Convenção Batista Reformada. Então agora eu sou um pastor batista reformado. E o que isso vai mudar? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar as minhas razões, os meus propósitos. E como vocês sabem, eu sou pastor e professor de teologia. E nada mais justo que começar expondo os meus motivos de acordo com as Escrituras. Provérbios 4, 7 diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Foi essa busca pela verdade que me trouxe até aqui. A palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática. A minha caminhada na fé... Então será que na igreja presbiteriana a palavra não é a única regra de fé e prática? O que será que aconteceu, pastor Raul Bolota? não foi nada convencional. Diferente de muitos que já nasceram em igrejas reformadas, eu vim pelo caminho oposto, pelo contrário. Meu primeiro contato com o evangelho foi uma igreja neopentecostal. No início parecia um lugar certo, mas conforme eu estudava as escrituras, eu percebia que algo estava muito errado ali. 1 João 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ao examinar... Vocês percebem que é sempre assim: eu estava ali, parecia estar certo, mas eu entendi, eu estudei, eu vi que era errado, que não era o correto, que eles não usavam a Bíblia, né, somente, né? Vocês percebem que essa postura dele, qual que é a postura dele? Tem duas posturas aqui. Primeiro, a postura de intérprete inerrante da Bíblia, ou seja, ele tinha uma realidade, aí ele leu a Bíblia, interpretou a Bíblia, olhou para a realidade e falou assim: nossa, essa igreja aqui não está de acordo com a Bíblia. Ou seja, ele é o intérprete infalível da Bíblia. Quando nós falamos que o protestante é a religião do indivíduo, isso aqui deixa claro. Por quê? Porque é ele quem julga se é a igreja que ele está indo está de acordo com as escrituras ou não. E o que ele usa como base? Ele usa a tradição dos apóstolos, ele usa os pais da igreja. O que ele usa? Ele usa o próprio entendimento que ele tem da Bíblia. Então, olha pra você ver, o cara converteu ontem e ele já se sente no direito de julgar a igreja que acolheu ele, né? Não tô falando que a igreja neopentecostal aqui tá de acordo com a Bíblia, enfim, um pouco me importa isso. Mas eu quero que vocês prestem atenção na postura. Na doutrina daquela igreja, eu entendi que era mais um sistema empresarial do que um sistema bíblico, focado em roubar a lã das ovelhas e onde não se pregava a salvação. Então, eu procurei igrejas genuinamente comprometidas com a palavra de Deus e eu encontrei irmãos muito piedosos onde? No meio pentecostal. Foi ali que eu fui ordenado pastor, lá que nasceu o seminário Nascido de Novo, sempre com o propósito de ensinar o quê? A verdade bíblica. Mas a busca pela verdade não parou. Depois de um tempo eu descobri a teologia reformada e comecei a estudar teólogos como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Teólogos.
Leandro Lima, por exemplo. Isso me levou a fazer a escolha óbvia, que é o quê? A Igreja Presbiteriana do Brasil, que sempre foi referência na fé reformada aqui no nosso mundão de meu Deus. Minha família. Então a fé reformada ela é mais bíblica que a fé pentecostal. É isso que o pastor Raul Bolota aqui está se deixando, né, ser interpretado. Vou falar que ele disse isso porque ele não disse, né, mas é o que dá a entender, E né? eu nos tornamos membros dessa igreja, convictos de que a teologia reformada era mais fiel às escrituras. Se a Igreja Presbiteriana do Brasil é tão sólida na Agora ele teologia falou. reformada, por que é cargas d'águas que eu saí? A resposta não está em discordar da teologia reformada em si, mas de alguns pontos específicos. Primeiro, o batismo infantil e, consequentemente, Então batismo infantil não é bíblico. o aliancismo presbiteriano. Desde que eu comecei a estudar O batismo nem o aliancismo presbiteriano é bíblico. Se você é presbiteriano e tá vendo esse vídeo aqui, sinto muito, mas você não é bíblico. Aí eu e você tá no mesmo barco agora, Miguel. mais profundamente a teologia do pacto, algo me incomodava. A IPB ensina que o pacto da graça foi estabelecido em Gênesis 3,15 e administrado ao longo das alianças bíblicas, incluindo a antiga e a nova aliança. Isso me leva à prática do batismo infantil, já que os filhos dos crentes são considerados parte do pacto. Mas ao examinar a Bíblia, eu vi que a nova aliança é feita somente com regenerados. Jeremias 31 a 34 afirma que, diferente da antiga aliança, na nova, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. No Novo Testamento, só vemos batismos após o quê? A profissão de fé. Atos 2,41 a gente vê isso, Atos 8,12 também. Sim, a profissão, o batismo é feito após a profissão de fé dos adultos, né? E a gente vê que nesses textos, inclusive, que ele está citando aqui, a gente vê que era batizado o chefe da casa e a casa inteira, né? E eu não acredito que no mundo antigo, na época de Cristo, né, existia a prática que nós temos no mundo de hoje dos pais de pet. Eu acredito que existia uma casa, as pessoas tinham filhos, né? Igual eu tenho. Né? Igual você vê um católico casou ano passado, ele já tem um menino de 1 ano. Basicamente isso, né? Então, é muito interessante ver que um dos motivos do pastor Raul Bolado sair de igreja é por causa do batismo infantil. E o fato é que ele explicar que isso não tem fundamentação bíblica, para mim é maravilhoso. Também. Enquanto os presbiterianos veem a membresia do pacto como mista, os batistas reformados entendem que apenas os eleitos fazem parte dele. João 1, 12 e 13 deixa claro que só são filhos de Deus aqueles que nascem de novo. Essa diferença teológica foi um divisor de águas para mim. Depois de muito estudo e oração, eu percebi que a teologia pactual batista era mais fiel às escrituras. Ao deixar a IPB, eu comecei a estudar a teologia pactual batista de maneira detalhada e a buscar uma congregação. Nesse meio tempo, eu fui apresentado à Convenção Batista Reformada pelo pastor Romildo Marvila, um grande amigo meu, uma pessoa muito querida, e também aluno formado do Nascido de Novo, onde por mais de 1 ano a gente manteve conversa a respeito da convenção e a possibilidade de eu me tornar membro dela. Mais tarde, outro pastor da convenção também me ajudou, um grande amigo, me ajudou no ingresso à CBR, que foi o pastor Darcio Gonçalves. Depois de entender o propósito da CBR e a sua confissão de fé, eu entrei em contato com outro querido, que é o pastor Daniel Dides, com quem eu formalizei o meu pedido de ingresso e enviei toda a documentação pastoral necessária para ingressar na convenção. E enquanto isso, Deus me abriu uma porta que eu nunca imaginei que ia ter a chance. Achei que eu já estava velho e que isso não ia acontecer mais. A oportunidade de plantar uma igreja. Sempre tive o desejo de estabelecer uma comunidade Plantar uma bíblica igreja. sólida. E agora esse sonho se tornou realidade. Eu recebi o convite para me mudar para o interior de Santa Catarina, onde eu estou gravando esse vídeo para vocês. E com isso surgiu a chance de iniciar uma igreja batista reformada em Ilhota. E isso não é só um projeto pessoal, mas uma resposta ao chamado de Deus. Jesus me disse em Mateus 28:19: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A plantação de Jesus não falou para você plantar a igreja, né, Miguel? Falou para você fazer discípulo, né? igrejas é uma missão central do Novo Testamento. O apóstolo Paulo viajava de cidade em cidade, estabelecendo igrejas e fortalecendo os irmãos na fé. Sim, é claro, porque não existiam igrejas naqueles locais, né? Mas você não é essa prática que ele está querendo colocar aqui de plantar igrejas, isso é como é que eu falo? Um anacronismo violento, né, do que aconteceu, né, no Novo Testamento. Da mesma forma, a gente quer uma igreja fundamentada na pregação expositiva, na centralidade das escrituras e na fidelidade à teologia reformada. Então, ele que é uma igreja centrada nas escrituras, na fidelidade da teologia reformada, né? O
que é? Só pra vocês entenderem, tá, pessoal? O que é isso tudo que ele tá falando aqui? Que as tradições da igreja dele são as tradições dos reformados, né? Calvino, provavelmente vai ser mais Calvino, né? Não, Zwingli também, porque ele é batista, né? Ele não batiza. Eu nem sei te falar qual que é a crença desses caras aqui na Eucaristia. Que eles podem fazer qualquer coisa, né? Basicamente. Mas o que eu quero que vocês entendam? Eles criticam a tradição apostólica, católica, né? Criticam o magistério católico, mas eles possuem as mesmas coisas nas igrejas dele, né? Só que com um grande erro, eles afirmam que eles podem estar errados, o que não faz sentido algum, né? Você tá numa igreja que você fala assim, nossa, talvez eu tô errado. Porra, então não fica aí, né, velho? Se o intuito seu é seguir a verdade, você vai se conformar com um lugar que não tá tão assim com a Essa verdade. nova jornada não é apenas minha, não é só minha, mas de todos que desejam uma igreja comprometida com a sã doutrina. Se você está em Santa Catarina e quer fazer parte disso, vem visitar a gente. E uma coisa muito importante para a gente concluir: eu não tô aqui para atacar a igreja presbiteriana do Brasil. A igreja presbiteriana é um lugar que eu amo, onde eu deixei as portas abertas. Eu continuo. Não, você não tá pra atacar, né? Só tá pra dizer que a igreja presbiteriana é menos bíblica que a batista reformada, né? Pessoal, é isso. O vídeo de hoje ficou longo, né? Ficou um dos vídeos mais longos que eu fiz aí. Sim, mas eu me diverti aqui fazendo esse vídeo, tá bom? Quero convidar você a se inscrever na Escola da Fé Católica, tá? Aproveita a promoção de 60% de desconto. Se você quer fazer uma doação para ajudar o canal aqui, ajudar em casa aqui também, né? Mande um pix aqui no apoie.resgate da alma, @gmail.com, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, enfim, tudo aquilo lá que você já sabe que tem que fazer, tá? Fica com Deus, salve Maria e viva Cristo Rei.